Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, cumprimentar o Jornal de Negócios e a sua diretora, Diana Bonfim, pela organização deste evento e todas as entidades a ele associadas. Nós estamos na semana decisiva de votação do Orçamento de Estado para o próximo ano, um momento que é sempre de extrema relevância para a vida das famílias e das empresas, e por isso começarei esta minha intervenção exatamente com aquilo que são as ambições deste Governo para o próximo ano, explanadas no documento. Nós construímos um orçamento para 2025 que procura melhorar a vida dos portugueses e simplificar a atividade das empresas. É um orçamento de um Governo com ambição e espírito reformista. Um orçamento focado nas reformas estruturais para aumentar a produtividade e a competitividade da economia portuguesa, gerando maior crescimento económico. Um orçamento que reforça a dotação orçamental para vários serviços públicos, saúde, educação, segurança, cultura, que se encontravam em acelerado estado de degradação. Um orçamento que aposta na valorização das carreiras da administração pública, em particular em setores onde já alcançamos acordos, onde estamos a negociar outros acordos, em setores como a saúde, a educação, a segurança e a defesa. Mas sem deixar de olhar para as carreiras gerais, onde conseguimos um acordo plurianual, 2025-2028, com 2 dos 3 sindicatos que representam as carreiras gerais, sejam técnicos superiores ou de técnicos administrativos. Este é um orçamento também focado na aceleração da execução do PRR e na utilização dos fundos europeus, promovendo mais investimento público. Sem esquecer que o PRR tem que ser executado até final de 26. Quando iniciámos funções em abril estava com algum atraso e, portanto, precisamos de recuperar esse atraso para garantir que pelo menos os 16 mil milhões de subvenções, de subsídios, são integralmente utilizados nos respectivos projetos e ações. Este é um orçamento que melhora rendimentos como o aumento do salário mínimo nacional no acordo de concertação social firmado entre 25 para 25-28 e que subirá o salário mínimo no próximo ano para 870 euros face aos 820 deste ano. E que também reforça o rendimento dos pensionistas, não apenas com o aumento previsto na lei, que rondará entre 2,5% a 3%, mas também com um reforço substancial do complemento solidário para idosos, que aumentou 50 euros em junho deste ano e que aumentará mais 30 euros no próximo ano. E é um orçamento que reduz impostos, sobretudo para os jovens, com o alargamento do IRS jovem, que passa de 5 para 10 anos, que passa a incluir todos os jovens abaixo dos 35 anos, independentemente das qualificações literárias, e que aumenta substancialmente o valor do benefício fiscal. A isso adicionamos uma isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa, o que permitiu já a mais de 8 mil jovens beneficiar dessa isenção essa que pode atingir um valor máximo de 15 mil euros no custo de transação da compra da primeira casa. E lançámos também uma garantia pública para que os bancos possam emprestar acima dos 85% e, portanto, um jovem possa, no limite, pedir 100% do valor do empréstimo da casa, desde que naturalmente cumpra o rácio de stress test, ou seja, o rácio de esforço financeiro no seu empréstimo. Ou seja, as regras de solvabilidade mantêm-se, qualquer jovem só poderá ter um empréstimo até um montante que lhe permita ter uma taxa de esforço dentro dos limites fixados pelo banco, mas procuramos resolver o problema de liquidez, eliminando os custos de transação fiscais na compra da primeira casa e permitindo, através desta garantia pública, que um jovem possa se endividar até 100% do valor da casa. E aqui aproveitar para saudar o intenso diálogo e colaboração que mantivemos com o setor bancário, via APB, mas também com os bancos e com o supervisor. Esforço esse que foi essencial para concretizar esta iniciativa, que tem já de manifestação de interesse 17 instituições financeiras. Esta garantia terá para o próximo ano um valor de 1,2 mil milhões de euros, podendo naturalmente ser aumentada se esse valor se vier a verificar insuficiente.
Este orçamento também olha para as empresas e para a redução da carga fiscal, com uma descida do IRC em 1 ponto percentual, embora nós queríamos ser mais ambiciosos e temos no nosso programa uma descida de IRC mais ambiciosa, a redução da tributação autónoma, incentivos à recapitalização, entre outras medidas fiscais. Mas é um orçamento que, melhorando os rendimentos daqueles que são mais vulneráveis, melhorando as carreiras da função pública, reforçando o investimento público e as dotações orçamentais em serviços públicos essenciais, que reduz a carga fiscal das famílias, seja em IRS, seja no IRS jovem, que reduz a carga fiscal das empresas em sede IRC, que não aumenta nenhum imposto, nem sequer ao valor da inflação. É um orçamento que está comprometido com a estabilidade macroeconómica e orçamental. Nós estimamos para este ano 2024 um superávit de 0,4% do PIB e para o próximo ano 25 temos uma previsão de 0,3% do PIB. Todas as entidades nacionais e internacionais independentes que seguem a economia portuguesa mostram que a economia portuguesa tem potencial para crescer acima de 2% nos próximos anos e que as contas públicas continuarão equilibradas face a esse crescimento. Devo também dizer que nós entregámos o orçamento no dia 10 de outubro, como é conhecido, e no dia seguinte entregámos em Bruxelas e também no Parlamento o designado Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, que é o plano orçamental europeu que todos os Estados-membros entregaram e que apresenta à Comissão Europeia aquilo que é a evolução da economia e das finanças públicas portuguesas nos próximos anos, enquadradas nas regras orçamentais europeias. E aquilo que nós apresentámos é um plano que cumpre as duas regras orçamentais europeias que estão neste momento em vigor. Por um lado, a redução do saldo, a melhoria do saldo primário estrutural, que a Comissão Europeia tinha estabelecido em 0,35 pontos percentuais do PIB em 4 anos e que no plano nacional tem uma melhoria do saldo em 0,5, portanto uma melhoria acima daquilo que era o benchmark da Comissão Europeia, ou a trajetória de referência da Comissão Europeia, e a trajetória média da despesa líquida primária, portanto a despesa sem juros, sem despesa financiada por fundos europeus, sem despesa relacionada com cataclismos ou decisões judiciais. A Comissão Europeia estabeleceu para Portugal uma trajetória média da variação da despesa líquida primária de 3,6% na média dos 4 anos e o plano cumpre esta trajetória de 3,6%. E portanto estamos numa condição em que o país vai continuar a crescer nos próximos anos, terá contas públicas equilibradas, cumpre as regras orçamentais europeias e com isso continuará sustentadamente a reduzir a dívida pública. Em 2026 as nossas previsões já apontam que a dívida pública ficará abaixo dos 90%, o que também é relevante porque 90%, ficando abaixo de 90%, coloca-nos numa posição mais confortável também para o cumprimento das regras orçamentais e coloca-nos abaixo da média da União Europeia e da zona euro, protegendo o país, esta situação orçamental, de eventuais choques externos financeiros que possam ou não vir a ocorrer. Isto porque vivemos, como todos sabemos, num contexto de instabilidade e de incerteza, quer a nível europeu, com dificuldades económicas em alguns grandes países que são nossos clientes preferenciais, mas também com situações orçamentais bastante complexas em outros países. Temos a incerteza sobre aquilo que será a política económica da nova administração americana e a incerteza sobre os choques geopolíticos, quer a evolução daqueles que assistimos nos últimos anos, na Ucrânia e no Médio Oriente, quer, eventualmente, o despoltar de novos choques geopolíticos. E por isso temos procurado alertar os partidos que têm assento no Parlamento, onde o Governo não colhe maioria absoluta e num Parlamento muito fragmentado, a necessidade deste orçamento não ser desvirtuado e não serem aprovadas medidas que possam comprometer ou deteriorar o compromisso com a estabilidade orçamental e o compromisso de saldo orçamental apresentado à Comissão Europeia.
Em tudo isto, o setor financeiro tem naturalmente um papel muito determinante, quer do ponto de vista do crescimento económico, quer do ponto de vista do equilíbrio orçamental. Assistimos desde a crise financeira de 2008 a uma transformação estrutural e ao fortalecimento do setor, que hoje se apresenta mais capitalizado, mais sólido, com maiores níveis de rentabilidade e com melhorias substanciais ao nível dos seus modelos de governance interna. Isso tem sido também visível na análise de entidades internacionais e de agências de rating. A banca de hoje é hoje muito diferente da do passado e a do futuro será ainda mais. Desde logo pelos desenvolvimentos tecnológicos impressionantes a que temos assistido, deparando-se também com os seus desafios, como sejam aqueles relativos à incerteza geopolítica, às orientações da política monetária, às novas exigências regulatórias ou aos desafios colocados pela inteligência artificial ou pela cibersegurança e outras tecnologias. Gostaria de salientar neste contexto a ação deste Governo, que num curto espaço de tempo de 7 meses de governação, em matérias de iniciativa legislativa, transpôs várias diretivas e regulamentos da União Europeia. Recentemente foi aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei que procede à execução de um conjunto de regulamentos europeus em matéria de serviços e infraestruturas financeiras, designadamente relativo ao produto individual de reforma pan-europeu e ao regime de recuperação e resolução das contrapartes centrais e que se encontra neste momento na Assembleia da República para agendamento, discussão e votação. Existem outras propostas legislativas, como o anteprojeto relativo aos gestores e aos adquirentes de créditos, que este Executivo se prepara para aprovar muito brevemente, seguindo depois, naturalmente, o projeto de lei também para o Parlamento. O Governo tem vindo ainda a trabalhar de perto com as autoridades de supervisão e com as associações representativas do setor, sem abdicar naturalmente da sua própria perspectiva e visão, na transposição de outros diplomas, como sejam os regulamentos relativos à sustentabilidade, à resiliência digital ou aos criptoativos. Na frente europeia, temos estado igualmente empenhados no acompanhamento dos projetos legislativos que estão a ser negociados ou preparados em Bruxelas, como a União do Mercado de Capitais, a possível revisão do regime da titularização ou a União Bancária, onde esperamos que se conclua com sucesso a aprovação de um novo pacote europeu relativo à gestão de crises, além da criação do terceiro pilar, que assegura a existência de um verdadeiro mecanismo europeu de garantia de depósitos. Por fim, refiro o diploma que visa criar o euro digital, o qual, pela sua natureza, pode assumir fortes impactos no mercado e no setor bancário em particular. Pelo que o nosso entendimento é que o desenvolvimento institucional e técnico que está subjacente ao euro digital não deve provocar riscos desnecessários em termos de estabilidade financeira e deve, de igual modo, respeitar a iniciativa privada e a concorrência. São efetivamente muitas as matérias regulatórias com impacto para o setor bancário, sendo importante garantir que a regulamentação é aplicada de forma consistente em toda a União Europeia, como forma de prevenir oportunidades de arbitragem, bem como disparidades competitivas entre os Estados-membros. Só um setor financeiro sólido e robusto pode ser um pilar na transformação estrutural e desenvolvimento da economia portuguesa, na promoção do investimento e no apoio aos agentes económicos, em particular às famílias e às empresas. A este respeito, o Governo está determinado em acelerar a execução dos fundos europeus, recuperando os atrasos que se verificaram quer nos fundos de coesão, quer no PRR, e também aumentar os mecanismos de fiscalização. Estamos seguros que este é um passo importante na atração e aceleração do investimento que tanto escasseia no nosso país e que tal só será possível com o empenho e envolvimento de todos os agentes políticos e económicos, muito em particular os do setor financeiro. Muito obrigado.